Olá, amigos, tudo bem? Bem, espero que sim. Estamos de volta aqui para darmos então continuidade à nossa leitura e estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, muito obrigado pela presença de vocês. Sejam muito bem-vindos. Espero que gostem do nosso trabalho e que se inscrevam e que não esqueçam de dar o like, ok? Porque aquele like ali muita gente não sabe, mas contribui muito com a divulgação do nosso trabalho. Bem, quero informar vocês também que a nossa leitura e estudo aqui se faz por aproximadamente 30 minutos. Um pouco mais, um pouco menos, ok? Por isso, nossos capítulos eu divido por partes. Nos encontramos atualmente no capítulo de número 12. Ou seja, já lemos e passamos 11 capítulos aqui no nosso canal. Caso você goste do nosso trabalho e se inscreva no nosso trabalho também aqui no nosso canal, vocês podem buscar essas postagens que eu fiz anteriores, dos capítulos anteriores, ok? Então vamos lá, minha gente. Esse capítulo vai falar sobre o título principal, fala sobre amar os vossos inimigos. E fala também, pagar o mal com o bem, os inimigos desencarnados. Se alguém vos bate na face direita, apresentar-lhe também a outra. Instrução dos espíritos, a vingança, o ódio e o duelo. Ok? Então, primeiro capítulo, aqui número 1, capítulo não, né? A primeira parte vai falar sobre pagar o mal com o bem. Então vamos lá. E ele fala: aprendestes que foi dito, amarei vosso próximo e odiarei vossos inimigos. E eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos do vosso Pai, que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque, se não amardes senão aquele que vos ama, que recompensa disso tereis? Os publicanos não fazem também? Bem, para quem não sabe o que é publicano, naquela época de Jesus Cristo, os publicanos eram os cobradores de impostos. E claro, como todo cobrador de imposto é mal visto, né, pelas pessoas. Então, esses são denominados publicanos, cobradores de impostos. Ele continua: e se não, saudade senão, vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros, os publicanos não fazem também? Eu vos digo que a vossa justiça, que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, os escribas eram aqueles senhores das leis, né, que estudavam as leis de Moisés, ok? E fariseus também. Então, ele continua: não entrareis, quer dizer, se a sua justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Quem trouxe essa informação foi São Mateus. Bem, ali no início, quando ele fala, né, que aprendeste que foi dito, amareis vosso próximo e odiarei vossos inimigos. Isso estava na lei de Moisés, que Moisés, as leis dele eram olho por olho e dente por dente. Por isso que eu digo que Moisés, ele veio por uma missão e acabou descambaleando para o outro lado. Ele fez tudo para ferrar a vida de Jesus, ok? Ele não abriu caminho para Jesus nunca. As pessoas falam que abriu, eu não vejo assim. Eu vejo que ele fechou todas as portas para Jesus. Ele veio com uma missão, só que chegou aqui, ele se entregou a outros interesses pessoais, entendeu? E fechou as portas que Jesus, coitado, tinha que ficar se justificando todo momento, porque tudo que ele fazia era contra as leis de quem? De Moisés, as leis mosaicas, as leis que existem até hoje no meio dos judeus. Tanto é que Jesus não é, pelos judeus ortodoxos, ele não é reconhecido como coisa alguma.
é reconhecido pelos judeus ortodoxos como charlatão, como trambiqueiro. É a palavra certa. Vamos lá. Número 2. Se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida também amam aqueles que as amam? E se não fazeis o bem, senão aqueles que vos fazem, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa? E se vós não emprestais, senão aqueles de quem esperais receber o mesmo favor, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida se emprestam mutuamente para receber a mesma vantagem? Mas, por vós, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e emprestai, sem disso nada esperar. E então vossa recompensa será muito grande, e sereis os filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e mesmo para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como o vosso Pai, como o vosso Deus é cheio de misericórdia. É cheio de misericórdia. Bem, gente, vocês estão vendo aqui a coisa mais importante que temos aqui, que às vezes a gente lê as coisas e não presta atenção. É por isso que um amigo meu falava assim, ó, você vai ler o Evangelho 1 milhão de vezes, e toda vez que você lê, você vai descobrir novas coisas, né? Porque a gente não presta atenção em tudo. Essa que é a verdade. Então, olha quanto coisa importante aqui, ó. Olha bem. Sem disso nada esperar. E então vossa recompensa será muito grande, e sereis filhos do Altíssimo. Olha bem, do Altíssimo, que é Deus, né? Que é bom para os ingratos. Olha bem, Deus é bom para os ingratos. Engraçado, né? Interessante, para mim não é novidade nenhuma isso. E mesmo para os maus. Olha que coisa interessante, né? Enquanto muita gente acha que Deus vai castigar o cara que fez cagada, que fez besteira. Tá aqui, ó. Tá vendo? Deus é bom para os ingratos. Ei, que beleza. E mesmo para os maus. Eita ferro, né? Pois é. São coisas que a gente não presta muita atenção, né? Quando lê assim rapidamente, passa direto e passa batido. Então isso é importante. Por que eu acho importante? Porque eu não acredito na injustiça. Vamos lá. Número 3. Se não amardes senão, não, desculpa, estou lendo outro trecho. Lá, número 3. Seu amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é a sua aplicação sublime, porque esta virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Está vendo como é importante? Pois é. E ele continua. Entretanto, equivoca-se geralmente sobre o sentido da palavra amor nessa circunstância. A gente confunde muito, não é verdade? Jesus não quis dizer, por essas palavras, que se deve ter pelo inimigo a ternura que se tem para com um irmão ou amigo. A ternura supõe a confiança. Ora, não se pode ter confiança naquele que sabemos nos querer mal. Não se pode ter com ele os transportes de amizade, porque se sabe que é capaz de abusar disso. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não poderá haver os laços de simpatia que existem entre aquelas que estão em comunhão de pensamentos. Não se pode, enfim, ter o mesmo prazer ao se encontrar com um inimigo do que com um amigo. Esse sentimento resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos, que são o quê? Energias. O pensamento malévolo dirige uma corrente fluídica
cuja impressão é penosa. O pensamento benevolente vos envolve de um eflúvio agradável. Daí a diferença de sensação que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deve fazer nenhuma diferença entre ele e os amigos. Esse preceito parece difícil, impossível mesmo de se praticar, porque se crê falsamente que prescreve lhes dá o mesmo lugar no coração. Se a pobreza das línguas humanas obriga a se servir do mesmo termo para exprimir diversas nuances de sentimento, a razão deve diferenciá-los segundo o caso. Amar os inimigos não é, pois, ter para com eles uma afeição que não está na natureza, porque o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira bem diferente do que de um amigo. E não é não ter contra eles nem o ódio, nem o rancor, nem o desejo de vingança, é perdoar-lhes sem segunda intenção e incondicionalmente o mal que nos fazem. É não opor nenhum obstáculo à conciliação. É desejar-lhes o bem em lugar de desejar-lhes o mal. É regozijar-se, ou seja, se alegrar, em lugar de se afligir pelo bem que os alcance. É estender-lhes mão segura em caso de necessidade. É abster-se em palavras e em ações de tudo que possa prejudicá-los. Enfim, é retribuir-lhes em tudo o mal com o bem, com a intenção de os humilhar. Sem intenção de os humilhar. Quem quer que faça isso, cumpre as condições do mandamento. Amai os vossos inimigos. Bem, gente, agora você vê quanta informação. Muitos de nós falamos assim: eu perdoo, mas não quero ver ele por perto. Eu perdoei. A gente ouve isso muito. Eu sou espírita, cansei de ouvir isso no meu espírita. Não, eu perdoei. Porque não devo ficar com raiva nem ódio. Aprendi a não odiar de ninguém, não. Mas Deus sabe dele. O que ele fez, ele vai pagar, porque a justiça de Deus ninguém foge. Isso não é perdão, gente. Isso é o perdão falseado, que a gente está desejando que, no mínimo, Deus o castigue. Que Deus o puna. Olha como somos hipócritas. Somos muito hipócritas. Essa que é a verdade. Quando assim pensamos e agimos. O perdão não é isso. O perdão foi bem esclarecido aqui em cima. É não desejar mal algum para aquelas pessoas. Sabe? Desejar que ela tenha sucesso na vida. Que ela seja uma pessoa feliz. Que ela consiga se melhorar. Que Deus consiga ajudá-la na necessidade dela. Sabe? Porque Jesus nos falou uma coisa muito importante. Deus não ama o pecado, mas ama o pecador. O dia que nós entendemos bem essas palavras de Jesus, nós seremos bem melhor do que temos sido até hoje. Né? Porque a gente fala que não perdoa e não quer ver por perto, ou que perdoa, mas que Deus é justiça e ela vai ser feita, porque aqui se fez, aqui se paga, porque aquele que planta, que colhe, porque aquele que matar pela espada perecerá, e por aí vai, e por aí vai. Nós somos hipócritas quando falamos isso. Porque estamos veladamente perdoando, mas desejando veladamente que a pessoa se ferre. Minha gente, essa aqui é a verdade. Número 4. Amar os inimigos é um absurdo para aquele que é o quê? Incrédulo. Aquele para quem a vida presente é tudo. Não vê no inimigo senão
um ser nocivo, perturbando sua tranquilidade, e do qual crê que só a morte pode livrá-lo. Daí o desejo de vingança. Não tem nenhum interesse em perdoar, se isso não é para satisfazer seu orgulho aos olhos do mundo. Perdoar mesmo, em certos casos, parece-lhe uma fraqueza indigna de si. Se não se vinga, não lhe conserva menos rancor e um secreto desejo do mal. É esse perdão falseado, né? Um desejo do mal. E tem outra coisa que a gente tem que parar para pensar também, tem muitas coisas, muitos motivos para a gente perdoar. Quando a gente perdoa alguém, gente, o maior beneficiado não é a pessoa que cometeu algum erro contra a gente, não. Somos nós mesmos. Porque a gente sai daquela amargura, daquele sentimento, daquele sofrimento. O primeiro beneficiado somos nós. Aquele que é perdoado nem sempre é beneficiado. Esse que é o problema. Sabe por quê? Porque a consciência de culpa vai levá-lo à reparação. É inevitável. Por mais que tu perdoe alguém, por mais que você perdoe, aquele irmão ele mesmo vai se cobrar de melhorar seu jeito de agir. Certo? Então ele precisa de ajuda. Essa que é a grande verdade. E quando a gente perdoa, minha gente, é um alívio para a gente. Já que você quer ser uma pessoa livre, perdoe. E você vai se livrar, né, desse sentimento negativo. Não é se livrar da pessoa, não. Muito pelo contrário. Mas livrar-se do sentimento negativo, que você acaba ficando envolvido nas energias negativas e te fazendo mal. A tua saúde, o teu bem-estar, o ambiente do trabalho, a tua casa e tudo mais. É por aí mesmo. Agora, para o crente, a coisa é diferente, olha bem. Para o crente, mas para o espírita, sobretudo, quer dizer, para o crente, para quem acredita, né, em Deus e Jesus, e principalmente para quem é espírita, a maneira de ver é diferente, porque ele considera o passado e o futuro, entre os quais a vida presente não é senão um ponto. Sabe que, pela própria destinação da Terra, deve prever e encontrar nela homens maus e perversos, que as maldades das quais ele é alvo fazem parte das provas que deve suportar, e o ponto de vista elevado em que se coloca torna-lhe as vicissitudes menos amargas, bem elas dos homens ou das coisas. E se não se queixa das provas, não deve murmurar contra aqueles que delas são o instrumento. Se em lugar de se lamentar, agradece a Deus por experimentá-lo, deve agradecer a mão que lhe fornece a ocasião de provar sua paciência e sua resignação. Esse pensamento dispõe naturalmente ao perdão. Ele sente, por outro lado, que quanto mais generoso, mais se engrandece aos próprios olhos e se acha fora do alcance dos golpes malevolentes do seu inimigo. O homem que ocupa uma posição elevada no mundo não se crê ofendido pelos insultos daquele a quem considera como seu inferior. Assim ocorre com aquele que se eleva no mundo moral, acima da humanidade material. Ele compreende que o ódio e o rancor o aviltariam e o rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, é preciso que tenha a alma maior, mais nobre e mais generosa. Ok? Agora vai falar os inimigos desencarnados. Número 5. Tem o espírito ainda outros motivos de indulgência para com seus inimigos. Sabe ele primeiro que a maldade não é o estado permanente dos homens, que ela se deve a uma imperfeição momentânea e que, do mesmo modo
que a criança se corrige dos seus defeitos, um homem mau reconhecerá um dia seus erros e se tornará bom. Sabe ainda que a morte não o livra, senão da presença material de seu inimigo, mas que este pode persegui-lo com o seu ódio, mesmo depois de ter deixado a terra, que assim a vingança falha no seu objetivo e ao contrário, tem por efeito produzir uma irritação maior, que pode continuar de uma existência a outra. Cabe ao Espiritismo provar pela experiência e pela lei que rege as relações do mundo visível e do mundo invisível que a expressão apagar o ódio com sangue é radicalmente falsa. E o que é verdadeiro é que o sangue conserva o ódio, mesmo além do túmulo, de dar, por conseguinte, uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática. Ao perdão, tá? Dá uma utilidade prática perdoar, porque tu acaba evita uma porção de problema. E a sublime máxima do Cristo: amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que não seja tocado de bons procedimentos, mesmo inconscientemente. Pelos bons procedimentos, tira-se pelo menos todo pretexto de represálias de um inimigo, se pode fazer um amigo, antes e depois da sua morte. Pelos maus procedimentos, ele se irrita, e é então que ele próprio serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoa. Vocês estão vendo mais um motivo para se perdoar? Certo? Se você não tem o sentimento do amor, vá pela razão. Certo? Porque quando você não perdoa alguém, essa pessoa desencarna, o teu ódio por ela permanece, o que vai acontecer? Ela vai continuar querendo se vingar de você, meu amigo. Se você não vai pelo amor, vai pela razão. É mais um motivo para tu perdoar. Que no final, aquilo que eu falei, faz mais bem perdoar, né? Aquele que perdoa faz mais bem para quem perdoa do que para quem é perdoado. Ok? Vamos lá. Número 6. Pode-se, pois, ter inimigos entre os encarnados e entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e pelas subjugações das quais tantas pessoas são alvo, e que são uma variedade das provas da vida. Essas provas, como as outras, ajudam ao adiantamento e devem ser aceitas com resignação e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não houvesse homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao redor dela. Se, pois, deve-se ter indulgência e benevolência para com os inimigos encarnados, ou seja, para com os vivos, devemos tê-las igualmente para com aqueles que estão desencarnados. Principalmente, meus irmãos, vocês estão querendo se vingar da gente porque nós cometemos erro com eles, tá? E ele continua aqui. Outrora, no passado, né, sacrificavam-se vítimas sangrentas para apaziguar os deuses infernais, que não eram outros senão espíritos maus. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo veio provar que esses demônios não são outros senão as almas de homens perversos, que não se despojaram ainda dos instintos materiais, que não se pode apaziguá-los senão pelo sacrifício do seu ódio, quer dizer, pela caridade.
que a caridade não tem apenas por efeito impedi-los de fazer o mal, mas de conduzi-los no caminho do bem. Que maravilha, tá vendo? Ainda vamos ajudar nossos irmãos. E de contribuir para a sua salvação. Olha só que maravilhoso. Só que a gente deseja tanto mal que é que o cara se ferre, mas não é isso. É isso aqui. Ainda vamos ajudar esses irmãos, nos ajudar a ajudar eles. Essa é a proposta. É assim, e ele continua, é assim que a máxima, amai os vossos inimigos, não está circunscrita ao círculo estreito da terra e da vida presente, mas se integra na grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. Bem, nós vamos parar aqui que já estamos com 25 minutos. Então vai estourar o tempo, não vou ler outro tema não, porque vai passar o tempo. Bem, gente, olha só. A minha opinião é essa. Quando fala de que Deus é bom para os maus e para os bons, nós estamos vendo aqui, atualmente, na atualidade, muitas informações que o planeta está passando da terceira, da quarta, da quinta para a milésima dimensão. Gente, é tanta coisa que estão falando que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, que não sei o que a mudança é agora, que já deu tempo, que Deus determinou, que foi determinado, que já passamos do tempo, coisa e tal. Olha só, a minha opinião é a seguinte, minha gente. Primeiro, não existe tempo para Deus. O tempo é uma medida humana do planeta Terra. Esse tempo nosso é diferente do tempo de outros planetas, ok? Então vamos lá. Então para Deus esse tempo não existe, é infinito. Ele tem todo o tempo do universo para aguardar que a gente evolua. Ponto. Ok? Vou dar um exemplo básico. Por exemplo, para aqueles que têm filhos, e para os que não têm também sabem muito bem disso do que eu vou falar. Uma criança de 3, 4 anos, ninguém vai exigir que essa criança tenha um comportamento de adulto. Vamos exigir que uma criança de 3, 4 anos saiba, né, fazer coisas que o adulto faz? É absurdo. Vai chegar o tempo, quando ela ficar adolescente, vamos começar a cobrar alguma coisa dela. Para quando ela ficar na idade adulta, ela dá, né, aquilo que ela puder dar. Agora, imaginemos, Deus para conosco. Qual a distância da inteligência de Deus para a nossa inteligência? Qual a distância da nossa inteligência de um adulto para a inteligência de uma criança? Muito grande, não é verdade? Agora imagina a inteligência de Deus para cada um de nós. É muito maior. É muito maior. Então, se nós não exigirmos dos nossos filhos pequenos que tenham um comportamento de adulto, como é que Deus iria exigir de espíritos que estão na segunda categoria evolutiva, que é um planeta de prova e expiação, que a gente seja santinho, que a gente seja bonzinho, que a gente não cometa erros, que a gente não faça isso e aquilo de errado, e nos punir por isso? Coisa absurda. Ou separar, chegou o tempo de vocês, já deu. Vou tirar vocês daqui do planeta Terra e vou jogar lá para Quiron, ou sei lá para onde que eu vou jogar, mas vocês não vão ficar mais aqui não, que o tempo de vocês já deu. Vocês acreditam que Deus fará isso? Vocês acreditam que algum espírito tem a permissão de Deus para fazer isso? Vocês acreditam que há a possibilidade disso ocorrer? Eu não acredito. Certo? Os espíritos, nós encarnamos e desencarnamos. Quantas vezes você nasceu e renasceu na Terra? Não sabe, você não sabe, eu não sei. Nem quantas vezes eu nasci e renasci aqui. Eu não sei de que planeta eu vim. Antes de habitar a Terra, claro que eu morava em outro planeta, eu habitava outro planeta. Qual era o planeta? Como ele era? Será que eu fui expulso ou será que eu saí do planeta primitivo que eu alcancei um degrau acima do planeta que eu habitava? Vocês sabem disso? Não, a pessoa vem falar que sabe. Eu era do planeta superior. Não, ninguém veio do planeta de merda, não. Desculpe o termo. Essa que é a verdade. A gente viu uma porção de gente que se diz médio. Nenhum deles veio do planeta superior, não. Eles vieram tudo de planetas maravilhosos. Mas chega aqui e só faz cagada. Eu não entendo isso. Desculpe o termo. Mas eu não entendo. Eu não entendo. Algumas figuras do nosso tempo e do passado também, nós podemos até dizer com toda certeza afirmar isso. Eu poderia dizer que Jesus, com toda certeza, eu não tenho dúvida alguma. Mas vou falar uma coisa para vocês. Além de Jesus, eu posso afirmar mais alguém? Tem muitas pessoas, muitas figuras humanas que fizeram um grande trabalho aqui para a humanidade. Fizeram que a humanidade avançasse
trouxeram muita tecnologia, inteligência, enfim, desenvolveram muitas coisas. Mas significa alguma coisa? Será que eles vieram em missão? Ou será que são espíritos um pouco mais velhos que a gente, que tem um pouquinho mais de conhecimento? Não é verdade? Então, minha gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não acredito em punição de Deus em momento algum. Porque se Jesus fala que eu sou obrigado a perdoar 70 vezes 7, e não sou Deus, imagina quantas vezes Deus irá perdoar cada um de nós. Eu acho que é infinitamente, não é verdade? Agora, aquilo que nós fazemos, nós temos a obrigação, né, de dar continuidade. Querendo ou não, se eu começo a construir minha casa, eu tenho que terminar ela. Quanto mais tempo eu demorar, mais tempo eu vou ficar no tempo sofrendo as intempéries da natureza. É um processo natural. Aí Deus vai se meter, com certeza Ele vai me ajudar. Mas nunca vai botar a tempestade para me fazer sofrer. Muito pelo contrário. Ele pode até mandar muito temporal para me fazer observar a necessidade de construir mais rapidamente minha casa. Infelizmente, as pessoas veem o mal como se ele existisse na Terra, com a dificuldade, as coisas desagradáveis. Mas o mal não existe, ok? Chico Xavier fala uma coisa muito certa, que o mal é o bem, é o maior bem que nós temos, mal compreendido. Isso é o mal. Eu também acredito nisso, eu penso assim. Mas voltando à punição de Deus, Deus vai punir alguém? Vai separar o quê? Ah, tem terremoto, maremoto, os vulcões, as tempestades, as enchentes, as inundações, o planeta. Sempre houve isso no planeta Terra, não é novidade alguma. Não é novidade alguma. Entendeu? O planeta sempre passou por diversas transformações. O planeta passou tinha uma era do gelo, né? Que o planeta ficou debaixo de gelo todo, praticamente o planeta todo. E o ser humano sobreviveu. Mas se não, o ser humano sobrevivesse, qual o problema? Aí a pessoa fica com medo, se viu um meteoro acabar com o planeta. Dane-se, eu penso assim, dane-se, acabe. E qual o problema? É castigo de Deus? Claro que não é. Não é castigo, é uma necessidade da natureza. Vai vir um meteoro para cá e vai arrebentar com isso tudo daí. Qual o problema? Ah, eu vou morrer. Ah, você pode morrer, eu não morro. Você pode pensar que você vai morrer? Você pode. Mas você só pode pensar, porque a realidade não é essa. Você não morre, nem eu morro, nem ninguém morre. A gente só sai daqui e vai para outro lugar. O planeta acabando, ou não acabando com o meteoro, vai acabar para você, que um dia você vai morrer. Se o meteoro vir antes, morre antes. Agora, se o meteoro não vir, tu vai morrer de qualquer forma, meu amigo, minha amiga. Nós vamos passar... O que é a morte? É sair do corpo físico para viver na parte espiritual, até retornar para outra matéria, outro momento. Não sei se voltaremos para o planeta Terra ou não. Então, qual o problema se o planeta acabar? Qual o problema se maremoto, enchente, matar a porção de gente? Vai matar ninguém. Vai desencanar uma cacetada de gente, só isso. Por uma necessidade, né? Uma necessidade evolutiva daquele espírito. Então, gente, as pessoas estão se preocupando, as pessoas estão falando de mudança, as pessoas estão falando que os extraterrestres vão aparecer, vão fazer. Vocês ficam acreditando nessas coisas. Cada um vem com uma história mais absurda que a outra. Os caras têm contato com os extraterrestres, vêm com história, cada história, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Aí fala assim, o governo não quer que a gente saiba. Os extraterrestres não querem que a gente saiba. Vocês não pararam para pensar sobre isso? Se o extraterrestre quisesse que nós soubéssemos, ele ia parar tudo quanto é canto aqui e se mostrar para todo mundo. Ele não ia fazer acordinho com o governo. Coisa idiota. A pessoa acredita nessa coisa, teoria da conspiração, porque os governos sabem. Porra, todo mundo sabe, cara. O que o governo tem é o que nós temos. Aqueles que fizeram acordo com o governo são seres, espíritos também mal, tanto quanto o ser humano mal está aqui encarnado. Aí, mal não, ignorante. Podem ter tecnologia, provavelmente muito avançada, mas é a moral. Inteligência e moral no caminho de mãos dadas. Entendam muito bem isso. Tá? Inteligência é uma coisa, moral é outra. Então não significa que um planeta seja mais evoluído em tecnologia, seja mais evoluído em moral do que o planeta Terra, não, tá? Não confunda uma coisa com a outra. Agora, se existem seres que fizeram acordo com alguns governantes, eles sabem o que estão fazendo. Agora, Deus deixou por quê? Então somos vítimas. Aqui ninguém é vítima de ninguém, não, amigo. Nem eu, nem você, nem ninguém. Agora, isso é absurdo que eu fico vendo alguns ufólogos falar que o governo quer esconder. E tem que esconder mesmo, que o que eles têm é só sujeira. Vai mostrar sujeira? Não vai. Agora, os extraterrestres bons, se eles quisessem mostrar,
mostrava no planeta todo. Mas 10 naves dessas pousando em cada estado, no meio da cidade, acabou. Tem governo como esconder isso, gente? Pelo amor de Deus. Vocês não se apresentaram porque não querem. E por que não querem? Porque não querem, porque não é uma proposta. Não tem necessidade. O dia que tiver necessidade, desaparece. Enquanto não houver necessidade, vocês acham que as pessoas vão falar daqui a 20, 30, 40 anos, a mentalidade vai mudar, vai só nascer espírito. Aí vocês estão ouvindo que vai nascer espírito só bom, evoluído. Eu já vi desde de um médico famoso, que eu não vou citar nome, não. As crianças Índigo Blue. Caramba, cadê as crianças? Só queria saber, essas crianças foram anunciadas há 25 anos atrás, aproximadamente. Cadê elas? Não, que agora só vai reencarnar criança Índigo Blue trazendo não sei o que pra gente moralmente. Cadê elas? Elas estariam hoje com 20 e poucos anos. Cadê essas crianças que a gente não vê nada em lugar nenhum? Nada a melhorar? Por que não melhora? Porque tem muitos espíritos que precisam passar pelo que estamos passando. Pelo que já se passou, alguns espíritos que já desencarnaram, e pelo que estão passando. Certo? Então não acredite em Salvador da Pátria, que não existe. Você me desculpa, esse vídeo está longo. Entendeu? Esse é o nosso estudo de hoje. Mas a importância nossa é essa. A coisa moral. Conforme fala aqui, perdoar todo mundo, perdoar os nossos inimigos. Não guardar raiva. Saber que tudo que acontece não tem como ser injusto. Se você vê alguma coisa injusta, então você não acredita em Deus. Você acha que Deus foi tomar um cafezinho na esquina e esqueceu de olhar para cá e deixou alguma coisa acontecer injustamente. Seja a coisa mais absurda que você possa imaginar. Uma pessoa que tenha sido assassinada brutalmente, tenha sido torturada e morta. Aí você fala, pô, aquilo ali a pessoa era boazinha, né? Porque acontece, tem pessoas que vivem uma vida tranquila, de bondade, e a pega desse jeito. E é torturado, coisa. Aí você vê, acha que aquilo ali foi uma injustiça, fica com ódio do assassino, do bandido. Aí você fica com peninha de quem morreu, quando você deveria ter peninha de quem matou. Porque quem morreu pagou alguma dívida que ela tinha. Ah, Deus botou ela para pagar também? Não, vou falar isso 1 milhão de vezes aqui para que alguns entendam isso. Essa pessoa que morreu sob essas condições torturantes pediu para passar porque ela fez muito pior que os outros. E se ela pede para passar e passa, então ela pagou a conta dela. Agora alguém ficou com essa dívida. Quem ficou? Aquele que praticou o crime. Esse é o necessitado de ajuda. Foi para isso que Jesus veio. Para ajudar e curar doentes. Não veio para curar os que são bons, os que são saudáveis. Ok? Vou parar por aqui que já estamos passando dos 30 minutos na nossa conversa. E faço comentário de vocês, eu gosto de conversar com vocês. E qualquer dúvida, meus irmãos, fica à vontade, faça comentário que eu sempre respondo. Não deixe de responder a ninguém. Eu tenho muito prazer em fazer isso. Ok? Fiquem na paz de Deus. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal e dar o like, se for da vontade de vocês. Claro, se não gostaram, eu só lamento de não ter podido alcançar a expectativa de vocês. Fiquem na paz de Deus e até a próxima. Tchau. Fui. Abraço.